E o Vida e Saúde já está de volta e se prepare, porque hoje vamos te ajudar a aprender como mudar a sua alimentação. Paty, você sabia que hoje é o Dia Mundial da Alimentação? E olha só, este dia foi criado com o objetivo de desenvolver uma reflexão sobre o quadro atual da alimentação no mundo. E pensando nisso, o programa Vida e Saúde escolheu um tema que faz parte aqui da nossa rotina e é um tema queridinho aqui do programa, alimentação saudável. E dentro deste tema optamos por falar sobre vegetarianismo estrito. E para desvendar todos os mitos que cercam este assunto, a gente convidou o psicólogo e técnico em nutrição, Dr. Giancarlo Eider. E é muito bom ter a sua participação aí de casa, porque são vocês que fazem esse programa. Então envie uma mensagem para a gente através do WhatsApp 982 660004. Se você preferir, pode apontar a sua câmera do celular aqui para o QR Code que está aparecendo na sua tela, direciona o seu celular e facilmente cai para o WhatsApp e você interage com a gente, manda a sua pergunta e não esqueça de dizer de onde você é e a sua cidade. Agora a gente está falando com o Dr. Gian, ele já está aqui com a gente. Muito obrigada, Dr. Gian, mais uma vez pela participação no programa. E para quem não conhece, tudo bem, doutor? Como vai? Tudo bem? Um grande prazer estar aqui. Acho que a grande pergunta é, a gente não conhece muito a sua história, muita gente não conhece a sua história, nós temos algumas fotos e eu queria que você comentasse o que foi que te motivou a fazer uma grande mudança e de repente optar por esse tipo de alimentação? Então, como vocês podem ver nas fotos, eu fui um adolescente obeso, passei a minha adolescência toda acima do peso e associado a esse quadro, eu tinha um quadro de saúde que às vezes não era tão confortável, ficava sempre com alguma alergia respiratória, não dormia muito bem, era constantemente estressado, inclusive, e a minha estética física não me agradava. Então foi aí um momento que eu decidi assumir o controle da minha alimentação e da forma como eu conduzia a minha saúde, e daí eu comecei a ver os resultados. E daí eu passei por um período onívoro, cerca de 9 meses, e tive um resultado, porque parei de comer muitas coisas industrializadas, e daí passei para uma alimentação vegetariana estrita, que é o que eu sigo vai fazer 9 anos. E tenho, visto incríveis benefícios, tanto na minha mente, quanto na minha pele, no meu intestino, no meu humor, e também na minha estética física. A gente já ouviu falar sobre vegetarianismo, mas o que seria vegetarianismo estrito? Qual que é a diferença? O que acontece para a gente dizer, esse aqui é o vegetarianismo estrito? Então, na verdade, vegetariano e vegetariano estrito é um termo meio redundante, mas é que o vegetariano ele se popularizou como ovolacto vegetariano. O vegetariano estrito é aquele indivíduo que isenta-se do consumo de qualquer alimento de origem animal. Isso inclui carne, queijo, leite, ovos, entre qualquer derivado, iogurte, tudo que inclua veio do animal, a gente não consome. Já o ovolacto vegetariano, ele vai incluir os ovos, vai incluir o leite, entendeu? Mas é essa diferença. E o vegano, no caso, já é toda uma filosofia de vida, não usa couro, é um pouco mais extenso do que o vegetariano estrito em si. Mas por que você escolheu o vegetarianismo? Você acha que foi fácil essa mudança? Porque, pensa, uma pessoa que tem hábitos diferentes e, de repente, vou tirar tudo. Não é assim, né? A gente entende que é um pouquinho de cada vez. Então, na verdade, eu vi uma palestra de um ativista vegano que não abordou nada religioso, não abordou nada político, ele só me mostrou o que está por trás dos bastidores do sistema agropecuário. E no vídeo que eu vi, ele mostrou todo o maltrato que é feito ao animal, todo o impacto no nosso ecossistema que a alimentação de origem animal vai ter, entendeu? Então, vamos supor, quando você tem uma produção de vacas maior do que a produção, do que a raça humana, entendeu? 9 milhões de vacas, você vai ter muita poluição sendo gerada. Todo o sangue derramado desse animal vão para os rios, as fezes, a urina, vai tudo para o rio. Então, além do impacto ambiental, além da crueldade com o pobre animal que não foi criado para isso, tem a questão da nossa saúde pessoal, e essa palestra me impactou muito. Então, tomei a decisão, em cerca de uma semana, eu fiz a transição para vegetariano estrito. Uma semana por quê? Precisou eu acabar com tudo que estava na minha geladeira, entendeu? E eu não ia jogar fora alimento na época. E, depois que eu fiz a transição, tive vários medos. Tive medo de ficar fraco, tive medo de ficar magro. Só que eu vi
outro lado, na verdade. Eu substituí corretamente pelas leguminosas as fontes de proteína e minha recuperação muscular melhorou, minha pele melhorou, meu intestino melhorou, me senti muito mais disposto. Eu comecei a tirar notas melhores na faculdade na época, porque a mente ficou mais clara. Parece que eu pensava mais rápido. Então eu vi que tinha alguma coisa aí. E daí eu pensei, eu vou estudar mais para fazer isso cada vez mais correto, né? E comecei a ensinar esse tipo de conduta. Então, eu acho que foi um processo, né, Jean? Primeiro você entendeu que você precisava mudar pessoalmente. Depois teve um gatilho, né? Eu acho que essa palestra te fez pensar nessa questão ambiental e toda uma questão psicológica quando a gente vê os animais, né? Até que você foi estudando e começou a fazer essa mudança, mas você foi bem radical, né? Geralmente as pessoas começam tirando alguns alimentos, né? E eu acho que o alimento mais difícil para quem tem um tipo de alimentação desregrada, na minha opinião, é tirar a carne. Como é que foi? Qual foi o momento que você percebeu que a carne, ela podia te trazer alguns malefícios físicos e mentais? Porque quando a gente para pensar que da onde que vem a carne? Tudo bem, ela está linda e embalada e limpinha lá no mercado, mas como que ela chegou até lá? Se a gente parar para pensar que antes do abate, o animal grita, foge com medo, corre desesperado às vezes para não morrer se ele tivesse oportunidade, e ele escuta os gritos dos seus compadres, e toda essa energia é levada para a carne dele. Todos os radicais livres, todo esse estresse é carregado para a carne. Então, quando a gente está consumindo esse tipo de alimento, é muito fácil assim, até deduzir o tipo de efeito que ele vai ter no seu corpo. Se a gente pegar, por exemplo, um pouco de lentilha e regar a lentilha que está seca na sua prateleira, em poucos dias vai germinar, ou seja, tem vida dentro de um grão seco. Agora, rega a carne. Não tem. E qual que foi o preço dessa carne? Tirando esse fator, que eu até considero um pouco mais psicológico, vai até uma pseudociência, tem a questão de que o preço que a carne vai ter dentro do seu organismo em termos de digestibilidade. O seu corpo faz tremendos esforços para digerir o tecido animal. E muitas vezes esse esforço causado pelo corpo pode causar cansaço, dependendo da quantidade de consumo. Lembrando que o que faz o veneno é a dose. E também produzir, né, por causa desse tipo de alimento, radicais livres dentro do seu corpo, fatores que vão estressar as suas células para produzir um bom sangue. E tudo que tira você do caminho correto, tudo que tira você de como que você foi criado para seguir a sua vida, vai te conduzir para algum caminho. Eu não posso dizer que carne vai fazer mal em uma coisa específica, porque cada um é um indivíduo único, mas cada um vai ter o seu calcanhar de Aquiles biológico. Então, em uma pessoa pode ter uma predisposição para diabetes, e para outra pessoa pode ter risco cardiovascular, entendeu? Mas em mim, eu vi muita melhora intestinal, principalmente. Corrigindo o nosso intestino, a gente consegue corrigir muita coisa do nosso corpo. A gente fica pensando assim que isso tudo exige muita força de vontade, né? Mas se a gente precisasse falar agora para o pessoal de casa, como é que a gente faz para trabalhar a mente e resistir a esses alimentos que são tão prejudiciais? Tô falando Primeiro por mim, ponto hein? Tô falando por mim, hein? Então vamos para o time vegetal. Primeiramente, a gente tem que aceitar o fato de que a alimentação carne é uma coisa cultural. Ele é aceito culturalmente. E muitas vezes, a parte mais difícil de ser vegetariano em si é a parte social. Porque se todo mundo ao redor de você comesse de forma vegetal, seria difícil comer carne, concorda? Então, é muito importante você buscar informação para não fazer uma transição errada. Não simplesmente só tirar a carne do seu prato, mas saber como substituir a carne, saber quais ingredientes adicionar no seu prato dentro da grande abundância do reino vegetal, para você não se sentir mal. E constantemente estudar. Agora, trabalhar os eventos sociais, suas amizades, quando você for sair para jantar com amigos, para isso não ser uma pedra de tropeço para você. Então, estar ciente da sua escolha, assumir responsabilidade pela escolha que você fez, saber que você vai sim ter que dizer alguns nãos e que você vai estar andando na contramão do mundo, de certa forma. Porque menos pessoas que são vegetarianas do que carnívoras ou onívoras, entendeu? Então, sabendo trabalhar opções, vamos por um churrasco, tá? Vou dar um exemplo aqui clássico para todo brasileiro. Brasileiro ama churrasco. E o que eu faço?
Ao invés de eu ser um problema no churrasco dos meus amigos, eu sou, na verdade, uma solução que eles querem me ter lá. Porque eu sou o cara que leva salada de grão de bico, eu sou o cara que leva pratos variados e o resto só leva carne, entendeu? E pão de alho. Então, eu acabo sendo aquele trunfo, entendeu? Então, traga soluções, não problemas, para a situação. E daí você consegue fazer a sua conduta alimentar ser agradável até na vida das pessoas que envolvem a sua vida. Giancarlo, isso é muito legal que você falou. Eu até estava assistindo um vídeo seu um dia desse, que eu acho que foi até ontem, e você fala um pouco dessa relação, né, das pessoas que comem carne com as pessoas que param ou têm um tipo de dieta até um pouco mais extrema, né? E é sempre aquela relação, tipo assim, você quer evitar essas pessoas, porque elas parecem que só trazem problemas, né? São exclusivistas, mas eu acho que a ideia realmente é essa. A gente pode conviver com as pessoas que comem carne também, a gente pode, na verdade, com os nossos exemplos, né? E o nosso corpo vai dizer, né? O nosso estilo de vida vai mostrar que aquela alimentação que a gente está seguindo é uma alimentação mais saudável. E é interessante porque eu fiz, inclusive, o caminho inverso, né? Quando eu parei de comer carne, eu já não comia queijo e laticínios, né? Porque eu tenho um problema de enxaqueca, então eu já tinha parado. E as pessoas fazem o contrário. Quando param de comer carne, correm para o queijo, porque o queijo talvez é uma forma de substituir. Mas, na verdade, o queijo faz até mais mal do que a própria carne, né? Se a gente for olhar bem assim no sentido do que ele vai causar no organismo. E a gente tem aqui uma tábua de queijos, eu quero mostrar para vocês de casa algumas opções aqui de laticínios, né? Alguns queijos bem saborosos. Eu não vou dizer que é ruim, porque realmente eles são bem saborosos, são carregados, né, de temperos, de condimentos para deixarem, né, mais saborosos. Mas como que é essa relação, doutor Giancarlo, aí do queijo, dos laticínios para a nossa saúde? E como que uma pessoa que quer virar um vegetariano, quer parar com tudo, com carne, quer ter uma vida mais saudável, o que ela poderia fazer e não, de repente, correr para os queijos, né? Inicio falando que queijo foi o maior desafio para mim, porque não podemos negar o fato de que ele realmente tem um sabor muito gostoso. Sim. Mas aí a gente tem que questionar o porquê que ele é tão gostoso e por que a gente tem um apego tão forte ao queijo. E se a gente estudar o processo de como ele é feito, a gente precisa de 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. Então, a gente tem elementos que estão dentro do leite concentrados. A gente tem a caseína, que é uma proteína do leite que fica concentrada, e a caseína, quando ela é quebrada no nosso intestino, ela forma casomorfina, que não é morfina em si, mas é um derivado. E eu acredito que isso exista dentro do leite para quê? Para manter o bezerro perto da mãe, para criar aquele laço entre o bezerro e a vaca. Só que quando a gente concentra essa substância, a gente acaba concentrando também esse tipo de hormônio, na verdade, neurotransmissor, que faz a gente se sentir bem. Então, quando eu como queijo, eu não estou só achando gostoso o paladar, eu estou literalmente hackeando o meu cérebro para sentir prazer com ele, entendeu? Então, além do estímulo do queijo, pelo poder palativo, pelo poder após a digestão, tem a questão social do queijo. Por quê? Quando você come uma pizza, por exemplo, todas as vezes que você come uma pizza, pelo menos, foi em família, foi reunido com pessoas, foi rindo, foi dando risada, foi se divertindo. Então você já cria um laço com esse tipo de alimento emocional, afetivo. Então, quando alguma coisa acontece na sua vida, você fica ansioso, fica triste, briga com o namorado, com a namorada, para onde que você vai recorrer? Geralmente para comida. E qual comida? As comidas estimulantes. Mas é interessante que, assim, quando eu saio, inclusive quando eu peço uma pizza, eu peço, às vezes, uma pizza de palmito sem queijo. Daí o cara, não, mas o que você quer que coloque? Não, é só o palmito, o molho e a massa. As pessoas acham estranho, né? É quase que um motivo de piada. Mas é muito interessante, doutor, porque a gente está desmistificando esses mitos, né, sobre alimentação saudável. E um desses mitos é com relação ao preço, né? Muita gente quando fala assim, vou virar, sei lá, vegetariano ou vegetariano estrito, vai ser muito caro. Hoje, se eu for comer em qualquer restaurante, um PF, alguma coisa, é mais barato, né? Mas não é bem assim. Eu vi até um vídeo seu quando você colocou ali vários leguminosas, oleaginosas, e você comparou o que você precisa, a quantidade que você precisa em relação a um alimento carne, por exemplo. É bem menor a quantidade porque ele dá mais saciedade, ele sustenta mais. E no final das contas, o gasto vai ser, se não for igual, às vezes até menor, não é mesmo? Na minha experiência, foi menor. Por quê? Vamos comparar, 1 quilo
de um corte de carne, não vou nem falar o corte mais barato de carne, ou melhor, vamos pegar o mais barato. Vai dar o quê? Entre 10, 12 reais, eu creio, 1 quilo. Agora vamos pegar 1 quilo de lentilha. Não vai dar 12 reais 1 quilo de lentilha. Então, vamos cozinhar esses dois ingredientes. A carne, ela vai diminuir de tamanho. Ela vai perder líquido, ela vai perder volume. Se eu cozinhar a lentilha, o feijão, o grão de bico, a ervilha, ela vai triplicar de tamanho. Sim. Ou seja, por quilo, além de já ser mais barato o quilo, ele vai render muito mais alimento para você e para sua família. Agora, a dedução de que a alimentação vegetariana estrita é mais cara do que a onívora, na verdade é porque a pessoa primeiramente não colocou em prática. E se você ficar pensando em comprar cogumelos, viver de castanhas, blueberries e um monte de alimento chique que vem do outro lado do mundo, aí realmente vai sair caro. Mas é a mesma coisa que você viver de filé mignon, entendeu? Viver de lagosta e carnes caras, compreende? Dá pra gente ser barateiro tanto na dieta onívora quanto na dieta vegetariana. E procurar também, né, doutor, as coisas que são da estação, né? Tem frutos da estação, tem oleaginosas que estão na estação, estão mais barato. Por exemplo, agora o arroz está caro, mas o feijão já está mais barato. Teve uma época que era ao contrário. E, é claro, né, as frutas da estação e tudo que é integral a gente vai consumir menos. A gente não vai comer a mesma coisa do que alimentos refinados. E uma dúvida, que essa é uma dúvida que eu tenho, na verdade já tirei bastante dessa dúvida, mas todo mundo que começa, e principalmente quem gosta de praticar uma atividade física, ir na academia, quer ficar com um corpo um pouco mais escultural aí, a pessoa já começa a perguntar, e você falou isso no início, que era a sua dúvida também no início do seu processo de mudança, né? Eu vou ficar magro, vou ficar esquelético, porque quando a gente fala, o cara é vegetariano, a gente já coloca aquela imagem, aquele biotipo de um cara esquelético, magro, até com a cara meio anêmica, né? Mas não é necessariamente assim. Você, por exemplo, você tem uma alimentação estrita, mas você faz a sua academia, você faz a sua musculação, nem por isso você é magrelo, assim, magrelo até, porque depois vão falar que não é politicamente correto, né? Mas eu, como sou magro, eu posso falar. Então, assim, essa é uma dúvida das pessoas, né, doutor? Sim, mas uma coisa que eu enfatizo, você terminou a sua frase falando, mas você faz musculação, você faz suas atividades físicas. Eu posso ter a dieta perfeita. Se eu não criar um estímulo para o meu corpo criar o músculo, ele não vai crescer, entende? Então, a atividade física ela vai ser um aliado primário para o desenvolvimento muscular. Fazendo a atividade física, você cria uma demanda nutricional pela principalmente a proteína, né, que vai ser o construtor do seu músculo. E aí está o mito, né, que a gente só consegue proteína no reino animal, que é uma grande mentira. Inclusive a proteína do reino vegetal, ela é muito mais biodisponível para o meu organismo. O que isso quer dizer? Que o meu corpo vai fazer menos esforços para digerir e absorver a proteína de origem vegetal, que é encontrada em todas as leguminosas, os derivados das leguminosas. Quais são as leguminosas? Tudo que vem em vagens, então lentilha, ervilha, grão de bico, os derivados, a soja, a proteína texturizada de soja, entendeu? E quando a gente tem uma dieta equilibrada e que supre a necessidade de proteína, associada a um sono saudável, associada a uma prática de atividades físicas que você ganhe força gradualmente, o corpo começa a se desenvolver. Por que vegetarianos estritos geralmente acabam ficando magros? Porque o volume alimentar da alimentação vegetal é menos densamente calórica do que a alimentação onívora. Então, se eu tenho 100 gramas de peito de frango, ela vai ter muito mais caloria do que 100 gramas de lentilha. E aí está porque a maioria da nossa sociedade que tem uma alimentação onívora acaba engordando. Exatamente. Inclusive, eu consumo a proteína da ervilha, né? Que hoje você pode substituir. Eu tenho alguns potes aqui atrás. Então, não tem como você dizer assim, olha, eu não tenho opção. Você tem a opção e consegue substituir sem problema, né? Então, e assim, em relação ao suplemento, falando brevemente, você não é obrigado a suplementar. O suplemento, ele é uma gambiarra dietética, ele é um facilitador da sua dieta. Então, se por algum motivo você foi fazer uma refeição e não conseguiu, o shake vai estar lá pronto para você suprir a sua necessidade do momento em que você se encontra, entendeu? Mas não podemos negar o fato de que comida sólida é a melhor solução para a nossa saúde. Doutor Jean, e no começo do programa a gente falou aqui para as pessoas mandarem as suas dúvidas, então a gente vai aproveitar esse momentinho, vamos jogar uma pergunta agora na tela
E vamos responder o pessoal de casa. É uma pergunta anônima e a pessoa diz assim: eu sinto necessidade de beber para me sentir mais calma. Sei que isso prejudica a minha saúde e já fiz de tudo para parar, mas não estou conseguindo. O que eu devo fazer? Então, essa parte também é difícil, né? Interessante. Eu vou deduzir que seja bebida alcoólica, então, tá bom? Assim, o que acontece? Se todas as vezes que você não se sentir calma, você tomar a bebida alcoólica, você vai estar ensinando cada vez mais para o seu corpo que a bebida vai ser a única solução para te acalmar. É a mesma coisa. Como é que você aprende a dirigir um carro? A primeira vez é confuso, você tem muitas atividades para fazer. Na medida que você repete o comportamento com uma certa frequência, ele se torna automatizado. Então, a minha dica principal seria você usar outro recurso para poder se acalmar. Então, no momento que te der angústia, no momento que, aumentar a ansiedade, fuja da bebida e busque outro estímulo, entendeu? Chega a ser chato falar, mas vai correr em um parque, vai fazer alguma atividade física, faça um drink com água com gás, que não tenha álcool, que seja gostoso, que te satisfaça, entendeu? Para você substituir o hábito gradualmente e parar de reforçar o comportamento. Porque além da questão comportamental, tem a questão de que o álcool vai viciar você em nível fisiológico. Então, é muito perigoso. O álcool é uma substância muito arriscada para você consumir, né? Principalmente quando a gente está usando ela para solucionar um problema emocional. É treino, né? É treino e é o comportamento e demora um pouco, assim como não foi do dia para a noite que a pessoa, né, se tornou um alcoólatra, que seja, demora, né? É gradativo. A gente tem mais uma interação aqui, vamos aproveitar para ler, que o tempo é curto, mas a gente consegue. Que bom ter vocês nos motivando a comer de maneira mais saudável. Eu amo aprender sempre com vocês. Que bom ter o senhor aqui também, né, doutor? Podendo falar um pouco da sua experiência, né? Uma coisa que eu sou apaixonada é falar sobre saúde. Acho que a gente podia tentar finalizar com a questão assim, tá, a gente já entendeu que é possível se alimentar de forma saudável com aquilo que tem na natureza, a gente já entendeu que é aos poucos, talvez tenha uma questão de conscientização, que foi o que aconteceu com você, e agora você está numa fase de ensinar, né? Então, ensina pra gente aí como que a gente pode começar e não se martirizar, né? Não que seja por culpa, porque a gente falou que tem a questão social. E nem por modismo também, né, Paty? Porque hoje está muito na moda isso, né? A gente já desmitificou aqui a questão da alimentação não ser tão cara, a gente não precisa ter alimentos tão caros, tão rebuscados. Então, assim, fecha pra gente esse momentinho aqui, dando uma esperança para quem está em casa nos assistindo. Tá, eu vou falar algo parecido que eu falei na semana de oração que passou na Novo Tempo também. Todos nós aqui na Terra temos uma única vida e a gente é livre para escolher o que a gente quiser aqui tecnicamente, mas a gente é prisioneiro de todas as consequências. Se a gente não assumir a responsabilidade que a gente tem para cuidar da nossa saúde, esse tempo que a gente negligencia vai ser cobrado de nós e muitas vezes vai ser cobrado de nós numa situação que não vai ser agradável. Por exemplo, um leito hospitalar, uma doença que por causa da negligência à saúde se tornou irreversível, entendeu? Não é difícil ser saudável. Na verdade, é muito mais simples do que muitas pessoas pensam. A gente tem que desembalar mais e descascar mais. Ou seja, comer menos produtos industrializados, mais coisas naturais, frutas, verduras, legumes, raízes, sementes, castanhas, nozes, etc, entendeu? E desfrutar da abundância que existe no reino vegetal. Porque se você der esse passo, que pode parecer difícil, você não precisa do primeiro andar para o último andar. Vai do primeiro para o segundo, vai um degrau por vez. E vai fazendo as pequenas melhoras que você sabe que você consegue fazer na sua vida. Isso inclui não só na alimentação, isso inclui você sair da sua casa um pouquinho para tomar sol, isso inclui você adiar 1 hora do seu sono para dormir melhor, tomar um pouquinho mais de água, entendeu? E fazendo esses micropassos, você vai se motivar cada vez mais, a cada dia, para tomar passos mais largos em direção à sua saúde. E aí a gente fala de alimentação, entendeu? Eliminar o que faz mal e comer com moderação o que faz bem. E ser sincero consigo mesmo. Olhar no espelho e falar,
que tipo de vida que eu estou vivendo? Será que no final dessa vida eu vou estar orgulhoso do que eu fiz ou vou estar decepcionado? É uma pergunta séria, mas é verdade. Ah, excelente, Jean. Muito obrigada mesmo pela motivação, pela inspiração, né? Porque é bom quando a gente vê que na prática deu certo, são quase 10 anos aí de uma mudança de estilo de vida e é para isso que serve esse programa, para a gente continuar falando que você pode mudar a sua saúde. Obrigada, viu? Não, um grande prazer, parabéns aí para todo mundo da Rede Novo Tempo. Na verdade, é um serviço muito grande e bom que vocês prestam. Então, para mim, eu amo participar, eu amo falar sobre saúde e eu amo ajudar pessoas. Então, é isso. Legal. E a gente está esse mês todo falando sobre saúde, mas a saúde de uma forma diferente. A gente está reforçando a importância do Outubro Rosa, a gente está falando da prevenção do câncer de mama, o Vida e Saúde trouxe várias reportagens, várias histórias, e aí a gente está divulgando um Instagram, um filtro. A gente, inclusive, antes do programa, aproveitei também para tirar a minha foto e participar e falar da saúde contra o câncer. Mas, Chapolin, me fala aqui, como é que eu faço para participar e utilizar esse filtro? Patrícia, olha só, é facinho, como diria já o mineiro. E um abraço pro pessoal de Minas que está sempre acompanhando aqui o Vida e Saúde. Você vai fazer o seguinte, tem aí o seu Instagram, entra lá. Quando você abrir o seu Instagram, vai ter ali uma carinha com... Primeiramente, você vai entrar no perfil, @VidaSaúdeNT, procura lá o nosso perfil no Instagram, entra lá, você vai ver uma carinha com algumas estrelinhas, clica nela, quando você clicar vai aparecer ali um vídeo da Teru, você clica no vídeo da Teru e vai ter lá experimentar. Então você clica em experimentar, vai aparecer ali o nosso filtro aqui, você já vai ver na sua tela, você vai enquadrar bem bonitinho, faz aquela selfie bem bonita, vai tirar uma foto e marca a gente no nosso perfil, @VidaSaúdeNT, e a gente vai compartilhar aqui também com a gente. E a gente quer compartilhar agora aqui na tela pessoas que já têm compartilhado com a gente as suas fotos. Vamos lá, qual que é a primeira? Pode jogar no ar aí. É Gil Pimentel, olha só, Gil tá aí com toda a família, hein? É muita gente, só coube uma na foto ali. A Lúcia Senamelo também participou com a gente. A Patrícia, olha, até você entrou aí, hein, Patrícia? Eu não tenho Instagram, mas vou pedir para a produção depois inventar aí que eu tenho um Instagram e colocar uma foto minha também, beleza? Participa com a gente, coloca lá a nossa hashtag aqui falando sobre o câncer, compartilha sua foto, a gente quer compartilhar aqui no Vida e Saúde também. Muito bom, bem legal, hein, Chapolin? E no próximo bloco tem Claramente. Você sabia que existem ideias por aí falando que a maconha é inofensiva e ajuda na saúde? Será mesmo? Logo depois do intervalo, o Dr. César Vasconcelos responde pra gente e ainda você aprende a fazer essa receita de coco-mango de coração. Deu água na boca e hoje eu vou experimentar. A gente volta já já.